Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para participarem da programação do 28º Seminário do Cinema Brasileiro, que integra a programação da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, e que tem como tema central: que cinema é esse? De hoje até sábado, 1º de fevereiro, mais de 160 profissionais terão passado no centro de 50 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Teremos agora o debate internacional que integra a programação do Brasil Cinemundi com o tema Critérios e prioridades nos festivais internacionais de cinema. Este debate reúne diretores e programadores de importantes festivais internacionais para discutir os critérios e os caminhos da curadoria nas sessões de filmes, o que torna um filme interessante para ser programado. O debate também refletirá sobre a visão desses especialistas sobre o cinema brasileiro, explorando como ele é percebido em diferentes contextos. Para compor esta mesa de debate, convidamos ao palco os mediadores e curadores da Conexão Brasil Cinemundi, Kleber Eduardo e Pedro Butcher. E os nossos convidados: Ansgar Vogt, diretor artístico do Festival Internacional do Cine Cartagena das Índias, na Colômbia. Cyrille Neyrat, diretor artístico da Fille de Marseille, na França. Maria Campanha Ramia, programadora da International Documentary Film Festival Amsterdã, Países Baixos. Pavel Cortes, diretor de programação do Festival Internacional do Cine em Guadalajara, México. Raul Camargo, diretor do Festival Internacional de Cine de Valdívia, no FIC Valdívia, Chile. Roger Koza, programador da Film Fest Hamburgo, Bienale, DOC Buenos Aires, Argentina, Áustria e Alemanha. Walter Tilpeman, diretor artístico da FIDBA, coordenador do Málaga UIP, Argentina e Espanha. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BBACIT, CSN, Caixa, Engea, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional: Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, SP Cine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoio da Prefeitura de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, DOT, Embaixada da França, Festival Scoop, MAF, Mística, Naimove, O2 Pós, Retrato Filmes e The End. Idealização e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate conta com tradução simultânea. Os rádios podem ser retirados da entrada do teatro, para quem se interessar, e a frequência utilizada será tanto do inglês para o português e o espanhol também. Será gravado e disponibilizado também na plataforma do evento, mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes gentileza não gravar o debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes,
Solicitamos, por gentileza, que falem ao microfone e se identifiquem dizendo o nome e o estado de origem, para a transcrição das falas posteriormente. Passo, então, agora a palavra para os mediadores, Kleber Eduardo e Pedro Butcher, para a condução dos trabalhos deste debate. Desejamos a todos um ótimo debate. Na sequência, teremos mais um debate temático. Contamos e convidamos todos vocês. Até logo mais. Obrigada. Alô? Foi? Estão me ouvindo? Está funcionando? Tá? Ok. Bom, antes de tudo, agradeço imensamente a presença de vocês todos aqui. Claro, está cheia a sala, é muito bom ver esse interesse. E também, claro, a presença de todo mundo que está aqui na mesa. São programadores de festivais internacionais. Hoje em dia, a gente tem uma agenda muito apertada, e é muito bom que tenham encontrado uma brechas nas suas agendas para estarem aqui em Tiradentes. Eu vou falar só... A gente somos muitos, então a ideia é fazer... Bom, Kleber falou aqui, um pouco como tema da mostra, né, que cinema é esse, também podemos adaptar para esse debate, que festivais são esses. Basicamente, eu vou fazer uma pergunta rápida, pedir para as pessoas serem breves nas suas respostas, mas eu queria, antes, fazer uma pequena introdução, né, porque festivais de cinema, assim, muita gente ainda tem na cabeça que festivais de cinema são, digamos assim, festas, né, que são também, claro, festas para celebrar o cinema como arte, e eles são também isso, eles são um espaço de celebração, mas eles são, hoje em dia, muito mais do que isso, né. Os festivais são muitos festivais no mundo, é um campo extremamente heterogêneo. É um campo já muito estudado, inclusive temos aqui a TT Matos, por exemplo, que estuda isso profundamente, Valente, pessoas que se dedicam a estudar, tem grupos de festival, é um campo da academia, inclusive, e o festival ele faz parte digamos assim, do ecossistema, né, do campo audiovisual, né, e ele assumiu espaços muito importantes, né? Ele muitas vezes é o equivalente ao circuito alternativo, né? Tem um texto do Valente que é isso, né? O Festival de Cinema como circuito alternativo, criando espaços, abrindo espaços onde muitas vezes não tem sala de cinema. Tiradentes tem um festival há 28 anos e ainda não tem uma sala de cinema, mas tem uma tenda que é montada todos os anos, e essa tenda é um fenômeno, no meu entender, em relação ao nosso entendimento da relação do público com os filmes, né, por exemplo. E os festivais hoje, cada vez mais, eles intervêm, né, em toda a cadeia, em vários aspectos, com oficinas, laboratórios, e toda sorte de formas de intervenção, apoio, num campo que é cada vez mais abandonado, né, em muitos aspectos, pelo circuito comercial, que é cada vez mais obstruído, mais fechado, e muitas vezes também pelas políticas públicas. É um campo ainda ignorado, praticamente ignorado pelas políticas públicas. Mas é muito importante pensar muito nessa heterogeneidade, né? A gente pode falar que talvez existam hoje festivais territoriais, né, um pouco como Tiradentes, e festivais globais, internacionais. É muito impressionante quando um filme é selecionado para um festival internacional global, do porte de Cannes, Veneza ou Berlim, como é só entrar lá no IMDb e você vai ver como ele se multiplica, né? Esses festivais pautam outros festivais, inclusive muitos festivais latino-americanos. Né? Eu só queria fazer essa breve introdução para a gente partir de uma mesma página, né? E, às vezes, ainda estamos muito agarrados naquela noção de festival muito antiga, e passar a palavra para o Kleber, que, além de estar aqui como mediador, ele é também curador do Cine BH, já foi aqui tem uma experiência muito longa na curadoria, foi aqui da Mostra Tiradentes também muitos anos, e no Cine BH o Kleber é um profissional que se aprofunda muito. Ele fez um super levantamento dos festivais de cinema latino-americanos, dos filmes, assim, do tipo de filme que tem circulado mais, né? E tem um entendimento disso, né? Como é que os filmes circulam mais. A pergunta básica vai ser um pouco para cada um: que festival é esse que vocês estão cuidando? Às vezes é mais de um festival. Como é que é? O que você procura, né? Quando você está nessa
função de representante desse festival e de caçador de filmes, digamos assim, o que define um pouco a identidade do festival também, né? Para a gente entender até mesmo a heterogeneidade desse campo. Sem mais delongas, então, eu passo para o Kleber para falar um pouco e também aproveitar e falar da experiência no CineBH. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Obrigado pela presença de todo mundo aqui em cima, todo mundo que está aí. O CineBH, enfim, vou começar pelo CineBH, porque acho que eu consigo, por meio dele, já levantar algumas questões aqui, né? O CineBH era um festival de programação internacional, né, do qual o Pedro fazia parte da programação, e quando eu cheguei a trabalhar no começo do CineBH, agora deve estar na 19ª, 20ª edição, né? E há 3 edições atrás, quando eu retorno para o festival como curador, eu fiz a proposta de que o internacional se tornasse latino-americano, né? Quer dizer, então, já nesse recorte de um internacional amplo para uma circunscrição latino-americana, eu já considero assim uma mudança, digamos assim, de temperamento do festival, né? Porque isso vai determinar não só uma circunscrição geográfica dos filmes, mas talvez uma circunscrição também de convidados, de tipos de debates. O direcionamento passa a ser outro, passa a ser focado, né, no território latino-americano. Aí o segundo passo seria assim, tá, mas que cinema latino-americano nós estamos querendo exibir aqui? E embora essa questão de critérios de seleção ela sempre é, em alguma medida, arbitrária, né? Porque, por mais que você crie critérios, o gesto zero desse critério é arbitrário, porque poderia ser outro, né? Então, não é que tem que ser aquele. É um critério escolhido para ser, né? Para o que você quer da programação. Então, no segundo momento, que seria que cinema latino-americano a gente quer, talvez não houvesse uma clareza do que é que a gente queria, mas havia uma tentativa de clareza do que a gente não queria, né? E o que a gente não queria de largada, sobretudo na mostra competitiva, que é para filmes até terceiro longa-metragem, tem outras mostras não competitivas, mas a competitiva para direções até terceiro longa-metragem. O nosso primeiro filtro é que fossem filmes que não tivessem tido uma circulação internacional de primeiríssima linha, sobretudo na Europa, né? Quer dizer, a gente queria pegar, então, uma produção latina que não estivesse, digamos assim, sob suspeita de estar com os códigos dos grandes festivais internacionais. A gente queria procurar onde a gente não encontrava o código, né? Onde se quebrava essa ideia de um cinema latino internacional. Como um gesto, digamos assim, de premissa, né? Porque a partir dessa premissa tem muita conversa, tem muita discussão, tem uma equipe de 5 pessoas que vão ter divergências em relação a isso. Quer dizer, tem quem considere que esse filme está, assim, fazendo um certo jogo dos grandes festivais europeus, e aí a gente vai para uma discussão interna. Mas havia essa busca, né? Quer dizer, por imagens da América Latina que não estejam assim dentro de um certo modismo cinematográfico latino-americano e que não contenham imagens caricaturas da América Latina, se a gente pode dizer assim, sabe? Imagens que atendem um certo imaginário de América Latina fora da América Latina. Isso não é tão claro assim, né? Isso tem várias sutilezas, tem várias zonas fronteiriças entre o que é, o que não é. Na maior parte do tempo, é o que leva a gente na equipe a gastar mais tempo na discussão. Para além de se o filme é melhor ou pior do que aquele outro, claro que isso, em alguma medida, sempre está na discussão, mas não é essa discussão do melhor ou pior solto, sabe? É o melhor ou pior dentro de uma contextualização que a gente armou aqui para entender um pouco com mais precisão o que a gente coloca para dentro e o que a gente não aceita, né? Então,
rapidamente, assim, iniciando a fala pela perspectiva da programação, né? Mas agora eu visto aqui meu lugar de mediador e vou começar com o Pavel, do Festival de Guadalajara, replicando um pouco essa pergunta do Pedro, né? Quer dizer, que temperamento, que temperamentos de programação, né? De tipo de filme, Guadalajara aceita, abraça, e se houver uma clareza do que não, porque às vezes a gente tem, só para terminar, às vezes no CNBH a gente recebe um filme que a equipe gosta do filme, a equipe vê valor no filme, mas talvez não seja para a nossa programação, seja para a programação de um outro evento, né? Então a pergunta é um pouco já nessa direção. Obrigado, Cleber. Muito obrigado por acompanhar-nos esta tarde. Muito obrigada por acompanhar nessa tarde. Começaria mencionando que, no caso do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, estamos por celebrar nossa 40ª edição, 40 anos de festival. E eu menciono porque é interessante como surge o festival no momento crítico da cinematografia mexicana. O cinema mexicano estava, quem sabe, em um dos seus piores momentos. O festival nasce com a intenção de marcar uma nova etapa do cinema mexicano, com a intenção de apoiar os cineastas mexicanos no seu trabalho. E ao longo dessa trajetória, o festival muda e se converte num festival de competição latino-americana e uma produção internacional. Então, o festival vai adquirindo diferentes responsabilidades ao longo da sua história, e justamente uma delas é brindar ou gerar um espaço de encontro onde o espectador possa acessar gestões contemporâneas da vida através da cinematografia. Nós acreditamos fielmente que o cinema tem uma responsabilidade social, que o cinema pode nos ajudar a transformar a realidade que vivemos e que definitivamente é uma voz que gera ecos, não? E que gera uma influência direta no espectador e que de alguma maneira nos ensina também como podemos nos ver e nos perceber como latino-americanos e como ibero-americanos, não? Evidentemente como mexicanos, mas num contexto internacional. Eu acredito que é parte dos critérios que nós temos no momento de fazer uma seleção. Nossas competições, como eu estava dizendo, são, por um lado, competições mexicanas e, por outro lado, as competições ibero-americanas, tanto de curta quanto de longa e ficção, como de cinema documental, e também com competências de características muito particulares, que são competências internacionais, não? Mas sempre com essa intenção de gerar um espaço onde os espectadores e as espectadoras podem se ver refletidos, podem ver refletida a sua realidade e, de alguma maneira, esses filmes brindem um discurso de esperança, não? Porque acreditamos, no final, que o cinema é uma ferramenta de transformação social muito poderosa e que a responsabilidade dos festivais não é unicamente apoiar os diretores e as diretoras no seu trajeto a uma consolidação, senão que também tem uma responsabilidade social com o público que assiste às apresentações. Um critério contundente e definitivo seria a postura, ou uma maneira que, justamente como eu mencionava, cada um desses filmes aborda as diferentes problemáticas sociais, não da censura, mas sim de uma responsabilidade criativa, não?
que considera todo artista deve ter ou considerar em algum momento no desenvolvimento da sua obra. Não sei se contextualizei a pergunta, mas isso seria mais ou menos a linha específica do caso de Guadalajara. E também, como mencionar, mudando através do passar do tempo. A gente pensou em alternar um festival latino-americano e europeu, então, de repente, passa para o CIRI, FID Marseille, que foi palco de estreia de alguns filmes brasileiros, assim, tá? Se você puder comentar um pouco nesse sentido mesmo, né? O que vocês estão procurando, etc. Thank you very much for having me here. It's my first time in Brazil, actually. And, well, I won't go further on. So Film Marseille, for those who might not know, it's a festival which is 36 years old now. The D stands for documentary because it used to be a documentary festival in the beginning, but for more than 15 years ago already, the festival first opened to the whole field of visual arts, of artists who make films, you know, and then opened to fiction. And so now, Film Marseille is a totally festival. É um festival general, a gente mostra todos os rótulos de filmes e cada competição a gente se recusa a deixar passar algum filme, então a gente tenta pegar todos os tipos. É o que é particular do espetacular sobre o cinema. Olhar além desses valores. E a segunda característica que a gente tenta olhar é que não é sempre entendido pelo... Todos os festivais, se tivesse um festival que aplicasse esse critério, então seria... Se eles mostrariam sempre os mesmos filmes que já foram descobertos em outros e enfim, reconhecidos antes. Então o nosso trabalho e o trabalho do nosso tipo de festival é fazer de mostrar filmes que é muito mais difícil de trabalhar, que nos exige, né, buscar e cavar um território que toma muito tempo e energia e riscos também, porque os filmes não são muito... Eles vão pra lá e às vezes são a primeira vez que o filme vai ao ar, então não é um filme muito velho e cria uma certa intensidade, você pode imaginar, no festival. E, bom, é claro que é necessário, se os festivais, se quiser ser algo além de uma mostra de boas produções internacionais, se quer ter um papel na procura e na busca, e nesse risco de escritas inovadoras. Acho que esse é a coisa sobre o festival. A gente não tem nenhum critério. O único a gente fala, mas não é muito, né? O único critério é a singularidade da escrita, que é muito vago, mas é de certa forma muito útil. O que significa? Significa que nós estamos trocando por filmes que falam na sua própria língua. Ela não cria uma nova língua, mas eles falam é uma metáfora, claro. Eles tentam inventar a sua própria língua, não só falar esse comando internacional de língua de audiovisual. Então é o nosso critério, significa que a gente está procurando por escritas singulares, emergentes, e a gente dá uma grande importância para isso na competição, e para filmes de estudantis. Então a gente tenta ser um festival que
busca, que é um olheiro de descobertas em produtores jovens. E, então, é interessante que você falou que não é o que a gente está procurando, mas o que a gente não quer, na verdade. É o que a gente luta contra. E os inimigos e os perigos são muitos, como a gente sabe, claro. Então, eu não vou estar falando de fascismo, nada disso, mas tem um perigo que está dentro do reino dos festivais de cinema, que é essa homogeneização do cinema. Das escritas, das maneiras de produzir filmes, a gente é muito atento à produção, porque com certeza a produção, como o famoso filósofo sempre disse, né, o ator é o produtor. Te acha como produtor. Então, o poder dos festivais e a globalização do trabalho e da indústria dos filmes no geral, e o desenvolvimento da coprodução facilita que os filmes sejam feitos, mas também cria um certo estilo internacional, uma linguagem internacional que cresce, cresce, cresce. Talvez por causa como selecionar os filmes é muito difícil, muitos festivais tentam cada vez se arriscar menos, e a minha impressão é que tem uma certa homogeneização e esse estilo internacional do cinema. Eu não estou falando de indústria grande, de big industry, isso é algo diferente. É lógico que a gente não procura filmes em Hollywood, é lógico, nos estúdios, mas no cinema fora, né, tem também o grande inimigo, o perigo, né? É esse desenvolvimento agora dessa super importância desse estilo internacional de produções. E isso é algo que a gente tenta lutar contra no nosso festival, para colocar à mostra, não colocar à mostra filmes que não pertencem ao estilo e que na nossa impressão mantém o cinema, a gente tenta mostrar cinema que tenta manter o cinema vivo, que traz novas maneiras de ver o mundo e a vida. Geralmente significa meios de produção que são singulares, que são, não sei, local. Na verdade não importa muito, é mais complexo. É um assunto mais complexo. Eu vou parar por aqui por enquanto. Thank you. Bom, eu vou passar para o Usgar, de Cartagena das Índias. Opa, te dou tempo. Bom, a pergunta é a mesma, mas assim, queria só... Cartagena é um festival que existe desde 1960, né, se não me engano, um festival... Enfim, tem... Não? É no B. Agora? Consegue? Ou mudo. Bom, então vamos continuando. O festival existe desde 1960. Tem uma longevidade grande, né? E assim como outros festivais, que acho que é uma pergunta também que vale para os demais, né? A gente estava conversando com o Pavel no começo, assim, quer dizer, o que eu sinto é que existe uma tendência dos festivais a incharem a programação, né? Quer dizer, colocarem cada vez mais competições,
segmentos de programação vão para um lado, outros segmentos vão para o outro, e aí eu diria que há um lado bom dessa heterogeneidade toda e há um outro lado que é, digamos assim, uma certa perda de foco e identidade de que cinema está entrando aqui, né? Quer dizer, se perde um pouco um filtro. Então, acho que isso vale para todo mundo, né? Quer dizer, como lidar com essa tendência de múltiplas competições, né? E às vezes muito segmentadas mesmo, e manter ainda um certo temperamento, né? Um certo perfil de festival. Thank you very much. Obrigado. Eu posso usar esse aqui? Aqui está funcionando. Obrigado por me receber aqui nesse festival incrível. Obrigado pela audiência, que eu acredito que eu quero também receber. Eu acho incrível que tem uma casa cheia aqui e tem uma casa cheia todos os dias. Na tenda. Vocês conseguem me escutar? Eu acho que sim. Eu acho que é muito incrível. E eu também acho que eu gosto muito desses momentos em que as coisas não funcionam. Eu não sabia o que vocês estavam me perguntando, não fazia ideia do que você estava perguntando, porque isso é um festival, sabe? Não é uma pré-produção como um filme, é um festival. Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha esses momentos, que são desses momentos que as coisas se desenvolvem. É quando você conhece alguém no festival, não como um plano, mas de maneira como coincidência. Eu já tive tantos momentos dos quais muitas coisas grandes se desenvolveram. Eu acho que essa é uma coisa muito importante de um festival. Também é muito importante que às vezes a tradução são um barulho, às vezes não consigo escutar o que você está me perguntando, mas esses também são momentos que fazem parte do festival. Tá bom. Eu quero me ater a essa ideia da audiência, porque, bom, eu vim do Festival de Filme Internacional de Cartagena há 2 anos atrás. Eu acho que foi muito intrigante para mim, quando eu vim uma vez antes, que no festival também tem uma plateia muito grande, casas cheias, e da maneira que se correlaciona com o festival aqui ou com o Brasil, é uma plateia muito heterogênea. Essas são as imagens que eu tenho. Uma casa cheia, uma casa diversa e um público muito jovem, Cartagena e aqui. Então, dessa imagem, toda essa... Assim que a visão artística se desenvolveu em Cartagena. Então, porque se esse público está lá, a gente precisa ter essa plateia jovem, diversa e casa cheia, porque esse é o futuro dos festivais. Se a gente não tem eles, a gente não tem festivais daqui a 5 anos. Então a gente tem que ter uma audiência jovem crescendo nesses festivais. Todo mundo pode ficar em casa e assistir filmes em casa nas plataformas de streaming, e eu acho que isso é ok, mas os festivais eles têm essa vantagem de criar esse evento social. Se a gente tem um evento social e as pessoas acham interessante, então eles vêm. E essa é a ideia também do Festival de Cartagena. Como eu disse, a gente tem que envolver a audiência não só de consumindo filmes passivamente, mas também envolvê-los de maneira ativa. Eles têm que participar, é a participação no festival. Então a gente tem que desenvolver iniciativas que conseguem envolver cada vez mais. Então o que a gente fez? No mesmo tempo eu percebi no Fixi que de uma seção de indústria de marketing. Então eu disse, não tinha nada sobre desenvolvimento. Então tá bom, a plateia jovem, diversa, heterogênea, com ideias diferentes, a gente tem que envolver eles ativamente, então a gente tem que criar alguma coisa nesse setor de desenvolvimento. Então a gente criou um laboratório de filme, então
Então, os produtores colombianos podiam enviar os seus filmes. A gente recebeu quase 180 envios, então eu entendi que tinha uma demanda. Então, a gente tenta envolver essa plateia jovem de maneira nessas iniciativas. A segunda coisa que a gente fez agora, a gente tem uma residência, né, The Guion. É tudo sobre desenvolvimento. Eu acho que isso é extremamente importante, de acompanhar esses desenvolvedores, esses produtores, não só quando eles têm a sua escrita. Não é, a questão não é quais filmes receber, a questão é como a gente envolve de maneira ativa os produtores antes. Porque é um processo longo, antes de você ter o seu filme. Então a gente tem essas iniciativas agora e eu acho que é importante ter essas pessoas para o futuro, então para manter eles de certa forma atrelados ao festival. Então eu estou muito impressionado com o que vocês criaram aqui em Tiradentes, porque eu vejo sempre essas casas cheias. Não é normal. Quando você vai para alguns festivais europeus, por exemplo, isso é só um exemplo, mas também eu costumava trabalhar para o Festival de Berlim no passado. Aí a gente podia ver que a audiência não era jovem. O motivo é porque as entradas são muito caras, são 60 euros numa entrada, as pessoas não conseguem pagar por isso. Então no Fixe a gente tem entradas grátis, eu acho que aqui também a entrada é grátis, isso é muito importante. E então a questão para a Fixe não é só sobre a seleção dos filmes, mas qual que é a ideia de maneira de gerar uma plateia a longo prazo. Então a gente quer criar a Fixe como uma segunda casa para os ibéricos, para os produtores ibéricos e latino-americanos. A gente quer que eles se sintam em casa e essa é a única maneira que você consegue se sentir confortável e só se sente confortável se você participar. Então é um projeto participativo. A gente também... Bom, agora falando sobre a seleção de filmes. Eu quero também... eu quero puxar um gancho no que o Cyril disse. Como eu disse, né, do meu background em Berlim. Por que eu digo isso, né? Porque influenciou muito todo meu pensamento sobre filmes. Não foi nada além de produzir novas vozes, sabe? Então você fala de risco, a gente tem que se arriscar, a gente precisa mostrar filmes que são muito arriscados em termos de narrativa, em termos de produção. Porque a prova é que eles têm feito isso há 40, 50 anos no fórum e criaram grandes carreiras. Eles sempre tomaram esses riscos. Então não tem que ter medo no festival, no Fixe pelo menos. A gente não tem medo de mostrar essas vozes muito originais. É muito arriscado pela audiência, porque tem uma audiência que quer filmes mais apelativos, mas quando você tem uma plateia jovem que tem uma mente muito aberta, você consegue ter estéticas mais ousadas e a sua audiência gosta. Então é muito importante assumir esses riscos. Eu sempre assumo riscos lá em Fixe e eu tenho muita consciência disso, mas tem funcionado muito bem até então. Mas eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho. Ainda sobre a seleção, o festival é muito velho. A gente tem agora a 64ª edição e tem muitas vezes ao longo passamos por diferentes eras nessas décadas. Então costumava ter uma competição, falando de competição, um Fixe que foi abolida há 6 ou 7 anos agora. Nós não somos mais competitivos, ainda não somos competitivos. Isso traz vantagens, porque se não é competitivo, você tem mais liberdade na seleção de filmes. Você não busca esse prêmio internacional, então a gente pode se curar de maneira mais aberta. Então o que a gente tem feito, como a gente sabe que esses prêmios são importantes, a gente tem prêmios que são de reconhecimento, que são chamados. Então a gente tem alguns prêmios para certas áreas que a gente acha que é importante, como diversidade de gênero. A gente tem trabalho com esse reconhecimento. A gente tem focado em filmes de produção indígena, então em cinema afro. Isso tem também
essa sessão colombiana e uma sessão internacional. Então, a questão de como que a gente faz essa curadoria, a gente tem pensado nisso já tem uns 20 anos. E quando as pessoas me perguntam o que é um filme bom para você, eu não tenho uma resposta, porque depende do filme. No momento que você assiste alguma coisa, se tem uma coisa interessante, em termos de estética, narração, em conteúdo também, não é exatamente para mim, não é impossível de fazer não é impossível de fazer essa definição do que é bom, mas é uma questão de esse filme ele entra, né, no que a gente quer. A gente também não é igual, por exemplo, o blockbuster, que a gente também prefere não mostrar. Então a resposta para mim é muito difícil, mas é relacionada ao risco. E bom, eu acho que é isso. Eu acho que já bati meu tempo. Eu tenho 30 segundos. Ah, então ótimo. Bom, eu acho que eu disse tudo o que tudo que eu queria dizer. É sobre as pessoas também, os produtores que vão. A gente não só tem produtores no festival também. A gente sempre relaciona ele nessas como mentores nos nossos laboratórios, na nossa residência, não só perguntas e respostas. Eles participam de painéis, a gente tem ele em iniciativas variadas. Então é um festival transversal. Essa é a ideia do Fixe, de ter uma comunidade social que é transversal, em que todo mundo participa, e novamente a palavra participação em todos os campos. Muito obrigado. Já temos vários assuntos, né? O Ansgar trouxe a questão do público, mas já falamos também sobre quebrar hierarquias, né? O papel de muitos festivais tem quebrar essas hierarquias de gêneros e quer dizer, todo festival tem também papel político junto ao seu, né, a sua comunidade ali. Então, Maria, de repente você podia falar um pouco a partir das questões, né, que apareceram. Boa tarde. Bom, eu vou falar do IDFA, né, que é o Festival de Cinema Documentário de Amsterdã. O festival tem 37 anos, é um festival focado no cinema documentário, no cinema do real. Há 7 anos a gente teve uma mudança, uma nova direção artística, e foi também nesse momento que eu entrei como programadora do festival. E nesses 7 anos o festival mudou no sentido que não somos mais um festival unicamente, mas um instituto focado no cinema documentário, que se compõe de um festival, que é o IDFA, sempre em novembro, um fundo, que é um fundo que tem já muitos anos, o IDFA Bertha Fund, que apoia produções de países, enfim, da América Latina, Ásia, África, para projetos de desenvolvimento e produção e post. Temos uma área muito importante de indústria, que se divide no Fórum e em Docs for Sale, um espaço de novas mídias, o IDFA Doc Lab, que tem 18 anos, completou esse ano, para projetos de novas mídias, imersivos. Temos um departamento focado no desenvolvimento de talentos de educação, que se divide no IDFA Academy e no IDFA Project Space, durante todo o ano. E, finalmente, um arquivo online. O festival é sempre, como falei, em novembro. Durante 11 dias, a gente recebe mais ou menos 300 documentários para um público de 250, 260 mil espectadores e 3 mil delegados. A gente procura filmes, sempre documentários, mas também cada vez mais abertos a novas formas, com linguagens e estruturas únicas, filmes que exploram profundamente a diversidade cultural, com uma perspectiva cada vez para o festival, para o IDFA, mais importante, e isso dá para ver durante os últimos anos, focar em visões non-western, não sei como dizer em português, e também colocamos muito foco no crescimento do IDFA Doc Lab. A gente tem 3 sessões competitivas, uma de curtas, a competitiva de longas e Envision. Antigamente o festival tinha mais competições que se dividiam geograficamente, ou primeira película, enfim. E a gente entendeu que segregar tanto as competições e colocar, por exemplo, primeiro filme,
talvez um primeiro filme dialoga muito mais com o 10º filme de um cineasta. Aí a gente acabou com essas categorias e nos focamos em apenas 2 competições para longas, a internacional, que são filmes mais clássicos, talvez, com cineastas que dominam a linguagem e criam obras que a gente considera extraordinárias, e a competição Envision, que é uma competição de búsqueda formal, novas linguagens, para mim, a mais interessante de programar, e também uma secção que já se nutriu bastante da mostra de Tiradentes e em setembro, Cinemundi. Então, foi aqui, por exemplo, que eu conheci a transformação de Canuto, que era um rough cut. O filme foi selecionado para a nossa competição e ganhou o prêmio do melhor filme. Também o Rosession, que teve a estreia aqui na Aurora, foi selecionado na competição Envision. Esse ano foi um filme brasileiro, o ano passado foram 2. Então, eu acho que uma parte do programa que dialoga muito com o cinema produzido aqui no Brasil. Um certo cinema, né? Porque é logicamente tão diverso. A gente tem uma competição de curtas, como falei, e prêmios paralelos, digamos, que vão dentro de toda a programação transversalmente. Primeiro filme, melhor filme holandês e melhor uso de arquivo. Porque para a gente também é muito importante trabalhar com arquivos e com preservação. A gente tem uma parceria importante com o iMuseum e com a Fundação Sound and Vision. Então, cinema de arquivo está sempre muito, muito presente na programação do IDFA. O que mais posso falar para vocês? A gente tem também, não é um festival apenas de estreias. Para as secções competitivas, a gente busca estreia, pelo menos internacional, mundial, e com poucas exceções, estreias europeias. Mas também não é exclusivamente um festival de estreias. Temos outras sessões também muito importantes, como Best of Fest, que é uma safra, digamos, do que achamos mais interessante que circula durante o ano. Signed, que é uma secção com cineastas que a gente admira muito, que antigamente o nome era Masters, mas a gente entendeu que não é tanto a idade do cineasta, quantos filmes ele tem, para ser um cineasta que a gente abraça e considera importante de ser relevante na programação. Então, Signed mudou porque assim também colocamos o segundo filme de alguém que já tem uma linguagem muito, muito clara e que dá para ver que esses filmes são exclusivamente desse autor. A gente tem também uma secção de cinema experimental, Paradox, e focos, né? Então, esses mudam cada ano. Temos também sempre um top 10, que é um cineasta, nosso hóspede de honra, que fazemos uma retrospectiva desse cineasta e colocamos 10 filmes que ele escolhe, 10 filmes que, sei lá, que marcaram a carreira dele, ou uma curadoria que esse cineasta propõe. O ano passado foi o belga Johan Grimonpress, e, bom, já foram muitos cineastas que passaram por aí. Para nós é muito importante celebrar um pouco a visão de cineastas que vêm de lugares menos representados, cada vez mais, e isso se visualiza muito na Envision, que é uma secção composta, geralmente nutrida de filmes de muitas latitudes. Talvez porque sejam essas latitudes mais distantes que a gente consiga encontrar filmes que arriscam mais e que nos consideramos mais interessantes formalmente. Também o IDFA é um festival que é um grande espaço de encontro, e para nós isso é muito importante. Então, é um festival onde as relações se potenciam, onde tem muitos programadores, tem muitos delegados, tem delegações de países. É um espaço assim, de encontro, e celebramos muito isso, que também aqui alguns colegas já falaram da importância dos festivais, além de exibir filmes, mas da potência do encontro. E acho que durante o IDFA aconteceram coisas muito potentes. Eu acho que mais ou menos é isso. Não sei se tem algo mais, depois podemos continuar. Obrigada. Bom, então eu vou aproveitar que a Maria falou, né? O IDFA é considerado o maior, né, festival de documentário
no mundo. Então, vou passar do ITFA para o FIDBA, que é um pouquinho menor que o ITFA, em volume de filmes. É o Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires. Estou aqui com o Walter. Então, a mesma missão. Quais são os temperamentos, as atividades do FIDBA? Boa tarde. Bueno, agradecido por participar. Boa tarde, obrigada por participar, pela presença. Creio que é o maior festival do mundo. Nossa referência talvez foi muito mais humilde. Começou primeiro desde uma escola, depois mudou porque vimos a necessidade. Mudou o laboratório. Isso foi há 15 anos. E 12 anos depois nos demos conta de quando começamos a primeira película, o primeiro filme. Coincidiu também com uma política pública que deu pela primeira vez um espaço ao documentário, com pouco dinheiro, mas dividindo entre muitos filmes. Algo que se chamava nesse momento via digital, que praticamente tomou a produção de Argentina e foi quase 80% da produção anual, no sentido amplo, não? Então começamos a pensar como trabalhar as audiências, essa amostra que disse Roger, também surgia como uma nova necessidade de planejarmos como conectar esse tipo de cinema e como gerar também um espaço de encontro para todos os cineastas e produtores e técnicos vinculados ao cinema. Desde aí começamos essa aventura com o Festival de Cinema. Tem 3 sessões. Horizonte, que é a competição americana. Austral, que é uma competição argentina. E a internacional. Não temos muitas conexões com outros documentários. Apesar disso, sempre cinema é cinema. O que nos marcava era a liberdade de linguagem. Isso me interessa explorar, tem potencial. Desde os laboratórios, do trabalho, do progresso. Dá uma faixa de plataforma que convide a apoiar. E, claro, a programação. Uma forma que é muito livre, digo. O seu filme, não sei se é um documentário, mas acho que não, mas teve o final do ano passado, nos programamos. Mais que nada por uma questão de vista, de recorte, de perímetro, de algo do mundo que parece que te convoca e te faz ficar mais perfeccionista, aperfeiçoar. Acho que a palavra documental, inclusive, engana. Falamos o real, eu acho que nesse momento é um território de disputa. Estamos politicamente num momento onde o real está em discussão. E como entendo que todos os festivais estão muito conectados às questões sociais e políticas de um país, é um festival que nesse momento está se reformulando. Ano passado já convocamos jovens programadores, de 16 a 20 anos, para somar, porque acreditamos que também parte da nossa militância passa por voltar a fazer essa tarefa de convocar o público às salas. Isso requer uma formação de idade jovem, e por tudo porque é um setor que
que foi capturado pela direita. Então temos que ir nessa batalha, também circulando pelas secundárias, colocar em circulação uma quantidade de preocupações que tem a ver com o processo político que nos está rodeando. E também, claro, então, cada ataque à comunidade, a qualquer diversidade, ao feminismo, como uma forma de resposta. No ano passado tivemos que mudar salas, mover salas, porque pediram para a gente que não podia passar filmes LGBT no espaço que era do governo, não podia programar nada que tivesse a ver com a ditadura. Então, ano passado, basicamente, buscamos novos espaços e, misteriosamente, esse ano nos convocaram do centro. Cambiaron el nombre muy grande para que volvamos a tener presencia ahí, con lo cual digo, creo que es una necesidad también estar vinculado a lo que va ocurriendo, ¿no? Digo, pienso en ahora, lamentablemente, con Ventana Sur que se fue de Argentina, somos casi el único espacio de industria que quedó en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos un encuentro que son 50 proyectos en distintas etapas. Entonces, muchas cosas se tienen que decidir en relación, suena un poco de reacción, ¿no? Reactivas, pero bueno, estamos en esa tesitura, en ese momento, y no nos queda otra, casi como que no podemos elegirlo, no podemos fingir que todo eso no está pasando, con lo cual, bueno, para nosotros es casi como una invitación a portarnos mal, a hacer lío y a seguir molestando, y cuanto más molestemos vamos a estar más felices. Muito obrigado, Walter. Tá funcionando bem? Daqui eu não tenho muita noção, perdão. Muito obrigado, Walter. Só para dizer que assim, a equipe aqui do Cinemundi conta também com a Claire Halush, que não pôde vir, eu esqueci de falar isso no começo, que é uma francesa que entende de cinema brasileiro profundamente, assim, é uma pessoa contribuiu muito para tudo isso. E no nosso desenho original, aqui dos debates, tinham 2 debates, um era sobre, não ia ser esse grupo, o grupo ia ser de Ujiji também, e o Walter trouxe uma parte do que seria o nosso segundo debate, seria um presente e futuro dos festivais diante de um cenário cada vez mais hostil e com um futuro que é muito incerto e que, enfim, é bem desafiador, né, em termos de vários aspectos, né, financiamento e também político e de expressão, enfim, os ataques que estamos sofrendo, né. Enfim, se for possível, a gente também, isso já veio à tona e possivelmente virá também nas respostas e tal. Bom, nas perguntas de vocês e tal. Mas, então, só aproveitando, passando, então, para Roger Cosa, que tem uma atuação tanto na Europa como na Argentina, né? É argentino e programa também Festival de Hamburgo, na Alemanha, Bienale na Áustria e o DOC Buenos Aires. Então, ele tem uma vasta experiência e também uma longa presença aqui em Tiradentes. Olá. Bom, antes de mais nada, muito obrigada por vir a esse encontro. Mais uma vez, obrigada por me convidar. Esse é o ano número 10 que eu estou nesse festival, faz tempo. E cada vez venho de mais longe e infeliz. 64 horas de viagem para chegar aqui. Isso é lealdade. Não vou ficar falando dos meus festivais, do que eu participo, porque teria que falar 40 minutos. São 4 e ainda tem um mais que não está na biografia. Cada um faz o que pode para sobreviver também. Por isso,
Nunca aceitei trabalhar no festival que não tenha um gesto como o que tem em Tiradentes, como tem o de Valdívia, que conheço bem, os outros que não conheço tanto, e do senhor que está lá, que é isso nos outros poucos festivais europeus, quem sabe o caso da IDFET pode ser outros setores que tenham lugar para autêntica diferença. Cada vez mais difícil. Não somente um momento de direitização política, mas também estamos em uma época esteticamente reacionária. E isso é perceptível. Que Emília Pérez seja um filme festejado, que passe por mexicana, é uma autêntica. Isso acontece no nosso cinema de hoje. Isso acontece com o filme latino para muitas pessoas, inclusive pessoas que são como a gente, latinos. Isso se deve discutir em algum momento, não? É realmente envergonhador. Falado isso, eu vou dizer outra coisa. Ontem, um momento que eu estava mexendo na internet, um momento de estupidez, fiquei estupidamente olhando o Instagram. Por sorte, tem vez que passa coisa importante, e uma dessas foi o Instagram de Paula gritando. Paula tinha colocado um momento em 1980, quando participa de um festival de Veneza, e vê que ganha o Luiz, não sei como pronuncia, com Atlantic City. Foi muito difícil contra o filme bom. É um momento que ele perde as estribeiras, a compostura. Insulta e entendia que tinha razão, que era um filme do futuro. Era um filme que era muito melhor que todos os outros e não tinha ganhado nada. E os críticos italianos... É complicado que alguém fale assim, ninguém fala assim. Todos falam para que todos estejam contentes. Então esse gesto de gravar é muito importante. Dito isso, isso foi em 1980. 24 de agosto de 1981, tinha morrido e escreveu um texto sobre a morte dele. Nesse momento, no final desse texto, Dané disse sobre Rocha. Ele insistiu mais de uma vez que havia possibilidade de pensar num cinema que não devesse nada aos Estados Unidos, disse nesse momento. Dané sobre Rocha. E nesse momento, Dané disse, então, parece que essa pergunta já não interessa. Continua sendo um filme importante, uma pergunta importante. Mas vamos falar do contexto geral desse encontro. Tinha que adicionar uma nova pergunta. Haveria a possibilidade de um cinema do Brasil, da Argentina, qualquer lado, que não devesse nada à temática do que o José Maria e os festivais internacionais. E aqui, festival internacional, com todo respeito aos dois amigos europeus, é a Europa. É uma sorte de eurocentrismo que passa por uma sorte de universalismo que não é, e que de alguma maneira cega todas as pessoas que fazem cinema na América Latina como em outros lados. Sempre olham a Europa, nunca olham a Ásia, nunca olham a Latinoamérica. Acho que aí é uma possibilidade de pensar no cinema sem pensar nessa gramática e nessa forma de ser requisitado nesses festivais. É uma pergunta que fez em seu momento Robert. E é interessante repetir essa pergunta. E que escuta
O que uma pessoa escuta como cineasta nesse momento, como programador, como crítico de cinema, como seja que caia que ele participe no cinema de hoje. Esse é o primeiro que tinha que dizer. Quando uma pessoa chega aqui, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que eu venho fazer aqui? O que eu encontro aqui? Tem muitas, realmente tem muitas. E um problema, além de tudo, que apesar de que tenha muitas, nem sempre nós que viemos de fora entendemos esses filmes e podemos trabalhar alguma vez aqui e fazer um procedimento de tradução com que nós trabalhamos, que somos de outro lado, e ao mesmo tempo com a audiência posteriormente que vão ver esses filmes fora daqui. Não sabem o que é mostrar um filme com uma transformação em cada audiência. Não entendem nada. Nada de nada. Mas realmente eu digo, eu tenho certeza disso, porque discuti com pessoas que esse filme passa em vários lugares e não entendem. Elon Musk. Bueno, sigamos entonces, discúlpenla. Entonces, eso es un problema para mí. El año pasado yo intenté otra película, que es Aquel que vio Abismo, de Gregorio Ganayan y Negro Lío. E realmente me resultou. Realmente é um resultado impossível. Não tive as palavras para seduzir ou persuadir. Em alguns casos, tive medo de programar em Hamburgo, um lugar que eu programei mais de 10 ou 12 filmes desse festival, porque tinha mudado o diretor artístico e realmente eu tinha medo que me tirarem de lá. Não me tiraram por acaso, mas eu poderia começar com o que eu li. Quem sabe esse ano coloquei Baby, que é um filme que milagrosamente entrou, e digo milagrosamente porque tem tema que desinteressa, mas não tem um ápice de crueldade, que é um acesso ao cinema de cá. E na medida do possível injusto. Então é nesse sentido. Mas bom, não pude com esse filme. E vi um filme que está aqui. Vamos começar com um filme muito importante, que é o filme... São muitos filmes bons esse ano. Acho que o festival está em outra etapa. Há uma mudança, tanto na programação como no que estão fazendo vocês. Se nota que tem um respiro novo. E um filme como Um Minuto é uma Eternidade para uma pessoa, para alguém que sofre, seria em espanhol. O filme de Fábio Rogério e Wesley Pereira Castro. Esse é um filme que, para mim, me resulta em não estar escutando absolutamente nada disso que vem de fora. E não é um filme que desconhece as tradições de fora. É um filme que se cita Moloy, de Becker, literatura, Thomas. E além do mais, o filme transcreve uma tradição, inclusive está um encontro da Avenida Formosa, Brasília Formosa, que é interessante o caso de Gabriel, porque Mascaro começou com esse filme, que também não parecia muito com nada, e logo começou a aparecer coisas nos seus filmes. Agora, na competição de Berlim, que envia um sinal de interrogação, porque do lado dele, isso já é um problema antigo por muitos motivos. Então, vamos ver o que é. Em algum momento parecia não escutar nada.
que conheciam as tradições do cinema. E no momento começam laboratórios, festivais e as demandas, e seus filmes já têm isso que denominou muito bem Siri o estilo internacional. E imediatamente se converteu nisso. Cada vez que um filme é uma selva, eu sempre penso o mesmo. Em espanhol eu digo, cagamos. E assim colocamos sequência. Uma má leitura eu teria que discutir mais, não só o positivo, em outras questões. Agora, dito isso, me parece muito importante pensar o que faz uma película assim. Como faz uma película? Como faz que um filme não fique invalidada? Estaria bem no circuito do Brasil, mas é uma pena. Fiz muitas coisas. Da exacerbação de filmar todo o tempo, um mundo no qual onde as imagens têm uma pretensão generalizada de ser imagens brilhantes, imagens claras. O filme trabalha com imagens quebradas e, além do mais, tem uma plástica ostensível. É um filme que é absolutamente contemporâneo. Trabalha sobre primeiro plano, o ato de filmar-se, faz algo com isso que pareça ao mesmo tempo. Como explicar isso a um europeu, um estadunidense? E não os europeus, porque não é um europeu. Os europeus que vão para a Argentina e vão para o festival, os europeus que vivem no México e dirigem festivais. Digo europeus não porque sejam europeus, não por você. Sim. Senão os América Latinos que pensam como isso. Ninguém sabe o que tem e o que não tem. Muito raro se pensa sobre os critérios. Se são as tradições, se são os gostos, as formas de pensar, o mundo do presente. São tantas as coisas que giram em torno de uma escolha de um filme. E o que sim é certo e é arbitrário. Mas o que não pode ser é que seja no consciente. E isso é o que realmente, para mim, tem que discutir nos festivais e problematizar, insistir, porque senão, Emília Pérez siga em todos os lados. E esse realmente é um problema. E desculpa, Emília Pérez, Cidade de Deus. Posso dizer, escolher outros exemplos mais malditos para esse país, ou para o meu país, Relatos Selvagens. Só uma coisinha a mais. E eu já termino e não falo mais. Queria dizer isso. Vem aqui, por que vem esse festival? Se me coloco mal, é o festival que mais pênis vi em toda a minha vida, realmente. É o festival do pênis esse ano. Mas atrás disso, nem sempre, o que é incrível de ver, em diferentes camadas sociais que os filmes colocam em consideração, o Brasil parece angustiado. Tem muita angústia no filme esse ano. E esse não é um país só do carnaval, que está muito bem, mas também é um país que tem angústia. Que formas de filmar a angústia? Eu me pergunto, que critério eu tomaria? Estou pensando nisso. Como que eu faço para que essa angústia que eu encontro nesses filmes que passaram aqui tenha um lugar em outro cenário? E discutir com outros filmes que estão filmando uma angústia vazia, um filme dos esquerdas em um bom sentido. Nem sequer pode anunciar a angústia. E é uma forma de filmar. É extraordinário encontrar com essas coisas aqui. E depois, bom, vamos ter coisa que discutir. Também, porque tem tanto pênis. Mas também pode haver outras coisas. E mais além disso, acho que também é importante. Eu acho que esse é um festival que tem a maravilha de poder discutir-se os filmes. E isso fazemos nós estamos fazendo aqui. E isso podemos fazer depois dos filmes, isso é distintivo aqui. Bom, agora eu não falo mais.
Esse momento que o Roger descreveu de catarse do Glauber tem na internet, mas ele está também muito bem contextualizado num documentário da Paloma Rocha e do Joel Bizini chamado Anabases, que, enfim, eu espero que ele esteja por aí também, que é muito bom, porque esse momento está muito bem contextualizado e é incrível. De fato, ele enxergou um processo, né, que estava para acontecer. Só antes de passar para o Raul, para fechar, eu acho que nesses últimos anos, os convidados de fora, de outros festivais que vêm para Tiradentes, progressivamente, a gente foi, digamos assim, américo-latinizando os convidados e, de uma certa forma, filtrando dos festivais europeus quais os festivais que realmente nos interessam, sabe? Quais os festivais que realmente podem ter algum tipo de sintonia em partes de sua programação com o que exibimos aqui, porque nossa experiência é que, quando os festivais não têm nenhuma relação com o tipo de filme que a gente exibe aqui, não dá o match, né? Não dá, falamos línguas diferentes, enfim, a coisa não acontece, né? E ainda saímos mal falados lá fora. Então tem também esse filtro de que festivais europeus realmente nos interessam ter aqui um tipo de diálogo, porque não são todos, né, que nos interessam. Aí eu passo para o Raul, que está representando aqui o Festival Internacional de Valdívia, né, que, pelo menos pelo que venho acompanhando da programação de Valdívia e dos filmes brasileiros que vão para Valdívia, me parece um festival que tem aqui algum nível de parentesco, né? Somos primos de segundo grau, alguma coisa assim, né? Essa última edição foi premiado em Valdívia o Salomé, né? Que não é um filme de óbvia circulação internacional. Então a gente acompanha muito aqui, né? Os filmes que passam aqui vão para onde depois, que passam no IP e vão para onde depois, para a gente entender também essas características do cinema daqui, se estão viajando, em que lugar estão, né? Então, quando um filme como o Salomé, que ainda não passou aqui, mas é de um pessoal que sempre teve filme aqui, né? É muito satisfatório ver que as portas estão se abrindo para um certo tipo de produção. Então, por favor, Raul. Bueno, boa tarde, muchas gracias. Boa tarde, muito obrigada. Eu vim em 2018 aqui e também conversei com o Roger, e depois do que o Roger, e o pior que pode acontecer alguém é isso. Porque é como que toca o Rolling Stones e depois vem um com sua guitarrinha e não. Bom, Valdívia é um festival. Você tem aparência de Bob Dylan, quem me dera. Bom, Valdívia é um festival chileno, no Festival do Chile. Tem 4 competições, mas por razões bem específicas, que tem a ver com o trabalho de certos públicos. Não temos só uma competição de curta-metragem que ganhou a competição. Muitos filmes brasileiros passam por aqui. Valdívia nasceu com 31 anos com o Festival de Cinema, Vídeo e Ecologia. É uma competição da América Latina e Caribe que tem a solidariedade, meio ambiente, cores, e é programado por uma cineasta chilena. Longa-metragem juvenil com muitos ganhadores do Brasil, também cineasta experimental. E que criamos faz 8 ou 9 anos. Necessitar acompanhar a audiência infantil com o cinema experimental, porque eram crianças vendo os filmes infantis e depois vendo um festival mais narrativo. E faltava a parte de fazer esse acompanhamento e crescendo com o filme infantil. E logo temos as 2 competições. Que conhece. E decidimos o curta-metragem de Latinoamérica e Caribe,
8 de América Latina e uma do Caribe, e a competição de longa-metragem, que também são 12 filmes, 8 do mundo todo e 4 chilenos. Não existimos prêmio nacional, internacional, a única condição é que se veja no Chile, e recusamos muitos filmes que poderiam ter sido mundial. Para dizer melhor, tentamos o recorrido completo, mas estamos para ajudar os filmes, não servir os filmes. Lamentavelmente, o sistema é assim. Nós poderíamos ir por um sistema onde a América Latina e o sistema conseguiriam um território, isso seria lindo. Quem sabe poderíamos ganhar essa batalha, mas a brecha entre isso, para que isso funcione, vai ser assumida pelos filmes, não pelos festivais. Então, é contar as vezes que aceitamos um filme não chileno no Mundial no Brasil. Isso porque os cineastas disseram que queriam estar. No caso, na pandemia de 2020, com Salomé, que é seu agente de vendas, está esperando a resposta de Tallinn e de Rotterdam, mas ele disse, não, eu quero Valdívia. Insistiu tanto porque nós selecionamos e dizemos ok. Então nós não temos competições que tenham a ver com a principal narrativa e uma secundária mais experimental. Porque o que a gente gosta mais é isso, a gente não gosta de um filme narrativo. Temos um foco especial na América Latina, Caribe, África, Meio Oriente, independente que tenha outros filmes de Grécia, Finlândia, Espanha, e que nos interessam pelos gestos que tem. Não gostamos de gente com muito dinheiro, seja gente, filme, indústria, não temos um espaço de desenvolvimento onde se vai conversar de cinema. São parte dos tutores, não temos assessores. Não temos assessores que busquem como que se comercializa o filme, mas se conversa de cinema. De fato, não temos o pitch do audiovisual, que é como uma cerveja muito grande, que é como conversar de cinema até secar essa cerveja. Valdívia é a melhor cidade do Chile, é uma cidade de cerveja. Então, é claro, temos uma vista da América Latina e quando fazemos a seleção, reconhecemos o Brasil um território muito rigoroso, muito importante e temos essa condição de resgatar a negritude e com a África também. E por isso foi muito importante para a gente Salomé, porque sinceramente nós já tínhamos dado por perdido, porque sempre Vítor Guimarães tem com filmes que dizem que o filme não está terminado, não sei se vai dar. E esse foi um filme que nos maravilhou, porque não buscamos um cinema que seja narrativo. Ou seja, nós somos chilenos. Entende pouco. Evitamos o conflito. Em vez de ir pelo tronco da árvore, a gente vai pelas ramas. O que é perfeito para um cinema não narrativo. A gente evita o conflito central e vai pela beirada do cinema. E o bonito de Valdívia é que é massivo e não massivo. E nesse sentido, buscamos filmes que tenham gestos pessoais, independente do valor de produção. Eu prefiro os filmes menores, com orçamentos baixos, mas somos um comitê. Gostamos do comitê central, da palavra do comitê central. Então, somos 4 pessoas. Uma dessas companheiras que é produtora tem um valor de produção maior, mas vivemos na democracia como se fosse correntes, então vamos gerando e fazendo própria todos os filmes do comitê. Mas, de uma forma geral, se nos perguntam que tipo de cinema gostamos, é difícil. Cada um tem uma linha de trabalho. E se você não usa drone, não é fascista, você tem uma grande possibilidade de estar em Valdívia. Então, convido vocês para se inscrever. Temos um perfil, fazemos poucos filmes. Fazemos como 160 filmes e a metade delas são, entre aspas, antigas, da história do cinema. Temos um legado importante com a história do cinema. Tivemos a sorte de enviar, depois de enviar vários e-mails, depois desse ano que passou,
e colocar 2 filmes, porque todos de antes não. E assim como gastamos dinheiro com isso, também gastamos dinheiro recuperando filmes da América Latina e do Caribe. Recuperamos 2 filmes do coletivo de Guiana, o coletivo de cinema mulher, a cooperativa da Argentina, porque também não interessa que tem uma conexão entre o cinema contemporâneo e a história do cinema. E, lamentavelmente, às vezes a pessoa lê sobre o cinema, mas não vai ver o filme. Ou vê o filme em uma lógica bastante... não no melhor estado, não. E como temos a sorte do Vitor de ser professor de história, temos essa linha também, de tentar fazer um resgate, muitas vezes filmes que vimos, lemos e não vimos, porque se pagamos o direito de expedição, também tem que investir uma grande quantidade de dinheiro na recuperação do cinema da América Latina e do Caribe. O Caribe, que é um mapa colaborativo, onde vai 240 pessoas e vai cartografando justamente a região. Isso é o que eu poderia dizer para vocês. Então, vamos desde um cinema que é ecológico, infantil, até experimental, e também temos competitivas que olham essa visão mais narrativa, mais aberta, mas o coração está justamente nesse filme menor, mais frágil. E, geralmente os programadores e programadoras têm essa sorte de profissão, que é como tentar o que dá, o que ninguém deu, e que realmente a programação faz para as pessoas que amam o filme. E ver um filme é se apaixonar muitas vezes. Muitas vezes um não consegue calibrar e entender o porquê. Não é uma coisa somente de gosto. E nesse sentido, vou passar para a segunda pergunta, que importa somente o Festival de Cinema, e claro que sim. Mas seria muito grave se pensar melhor. Vocês como cineastas do Brasil, a distribuição internacional dos seus filmes, porque se seus filmes vão 10 vezes no estrangeiro e 2 vezes no Brasil, isso é um problema. E no caso de Emília Pérez, isso não creio que seja tão problemático, não dá para esperar muito dele. O mais problemático do cinema da América Latina é como fazer filme aqui. Porque pelo menos ele... tudo tem a ver com o processo de colonização, negritude, indígena, tomada de terra. Então tem uma consciência. Mais do que 50% dos nossos filmes são dirigidos por mulheres, e isso também é um tema de classe, que também é muito importante, que para a gente interessa. Muitas vezes vê um filme com uma superprodução e que vale mais do que o próprio festival que fazemos. Então eu gosto de filmes menores e onde a força das ideias, independente de certas fragilidades ou pequenos erros, é muito mais potente que um cinema convencional. Isso é como fazemos ou tentamos fazer. E quero mandar um olá para o pessoal de Tiradentes. É a primeira vez que eu almoço aqui e a comida é maravilhosa. Pessoal, são 4h15, mas conseguimos 10 minutinhos, então a gente tem até 4h25, na verdade são 4h16. Então a gente vai abrir para a pergunta da plateia e vou pedir para quem for fazer pergunta ser bastante objetivo e direcionar para uma pessoa, porque não tem condição das 9 responderem. Quem não direcionar, eu vou escolher. Então é melhor direcionar, tá? Porque não tem condições de ser uma pergunta daquela, é uma pergunta para... né? Mas vamos começando já, por favor. A gente tem... ali já, depois o Alan aqui. Alô? A luz está meio difícil de ver, então se aí na plateia puderem... Meu nome é Almeida Prado, eu sou de São Paulo. Eu queria fazer falar uma coisa e também fazer uma provocação. O que eu sinto é que, hoje em dia, e eu tenho 50 anos que eu vejo e sigo o festival, é que os festivais começaram a ficar maiores que os filmes. E, de repente, isso começou a pequenar os filmes.
Antigamente eram os filmes que faziam os festivais, e hoje em dia me parece que o festival acabou virando assim a cereja do bolo, mas ele nem sequer pertence ao bolo. Ele simplesmente está ali para justificar a existência do bolo, e o festival acabou sendo um grande negócio festival, onde o filme entra ali só para justificar a existência daquele festival. Tanto que o próprio público, eu acho que começou a desconfiar dos festivais muitas vezes, tanto que se a gente pegasse o filme brasileiro que passou em Cannes o ano passado, teve 30 mil espectadores no Brasil. O filme que passou em Berlim teve 10 mil. O filme que ganhou o Festival de Gramado não foi lançado até hoje. Ou seja, o que acontece isso? Que, ou seja, os festivais não estão mais realmente lançando os festivais. E a minha provocação, evidentemente, é muito mais para os festivais europeus do que para os festivais latino-americanos, mas eu acho que alguns festivais latino-americanos replicam modelos que vêm de festival europeu. E o mote do europeu é o colonialismo. O europeu é basicamente um povo colonialista que não admite que a América Latina faça a grande arte cinematográfica. A gente é obrigado a fazer a pequena arte cinematográfica local. E, hoje em dia, eu percebo, principalmente nos últimos anos, que o único tipo de filme que entra em festival europeu é um filme que eu chamo de gente pobre e feia conversando na cozinha. Porque todos esses filmes brasileiros têm uma cena de gente pobre e feia conversando na cozinha, e deve ter até alguns aqui no Festival de Tiradentes. Veja bem, antes que comece a me cancelar, eu não sou contra gente pobre e feia conversar na cozinha. O que eu sou contra é que a maioria desses filmes é feito por gente que nunca conversou na cozinha, porque é gente rica e bonita que não conversa na cozinha porque a casa deles tem copa. Entendeu? Então, são filmes que antigamente a gente chamava para inglês ver, hoje em dia não é. Então, a minha provocação é essa: como que nós, latino-americanos, vamos quebrar essa visão colonialista que vem da Europa, e que porque eles nascem colonialistas e vão morrer colonialistas, estão há muito tempo nesse jogo. Como que a gente vai quebrar esse anticolonialismo e a gente poder realmente ter um cinema que seja brasileiro, latino-americano, seja o que for, mas que não seja mandado pelas regras que eles dizem. Vocês têm que fazer a pequena arte, porque a grande arte, quem faz somos nós. Essa é a minha provocação. Aí você vê tem vários aí que poderiam responder a minha provocação. Vamos fazer blocos de 3, né? Ou, na verdade, um bloco só, né? Tem um lá e o Aleno aqui, que foi o mais fácil chegar. Gente, bem objetivo, por favor. Oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Gabriel, de São Paulo. Eu vou aproveitar o bonde do meu amigo e vou ser objetivo na pergunta, mas eu queria entender como, de repente, o ineditismo do filme se correlaciona com essa história. Porque, enfim, há 10 anos trabalhando, isso fica meio dicotômico na minha cabeça. Se vale mais a pena para o festival, se vale mais a pena para o realizador, enfim. E aí vai para frente. Mas tem uma ali e outra aqui. Tem mais duas. Ah, tá bom, obrigado. Mais duas e a gente encerra, tá, gente? Aí depois... ali em cima... bom, vamos aqui primeiro, depois... Júlia? Encerra. Fica difícil assim tão rápido, Pedro. Esse assunto é muito complicado. Pode deixar que eu ajudo aqui. Tá bom. Tá? Alain Fresnot, também, cineasta, São Paulo. Guilherme, eu acho que se os filmes brasileiros têm 10 mil, 30 mil espectadores aqui, é culpa nossa, porque o nosso mercado é totalmente dominado pelo cinema americano. Então, os festivais que estão aqui representados são festivais de resistência. Agora, eu tenho uma experiência que eu vou 2 segundos, Pedro, se me permite. Veio aqui o François da Silva, que era o cara do Festival de Cannes, convidou meu filme para a quinzena dos realizadores. A primeira coisa, a lição a tirar é que não convidem os filmes se não tiverem certeza absoluta que os filmes vão passar. Porque o cara convidou o meu filme e depois, na política São Paulo, Rio de Janeiro, o networking interfestivais tiraram meu filme para colocar um filme do Rio de Janeiro menor de um excelente cineasta.
Então, isso é muito prejudicial para o cinema se o curador do festival fala uma coisa totalmente à toa. Então, depois eu só concluindo a trágica notícia, eu tendo o convite dele, eu entrei em contato com a Miramax, com aquele molestador de mulheres, na época, ele não estava preso ainda. Ele falou, eu vou lançar teu filme internacionalmente e a perspectiva de renda é de 4 milhões de dólares, isso foi em 2003, eu vou te mandar um dinheiro de antecipação, mas o filme tem que entrar no festival na quinzena. Se não entrar, não vou distribuir o filme. Então, e eu não tive, porque eu sou artista, não sou produtor, eu não tive a lucidez no momento de falar, então, Miramax, influa no festival, porque hoje em dia os festivais são, não esses, mas os festivais europeus, digamos assim, são controlados pelas distribuidoras. Então, se eu tivesse tido a imaginação de pedir para a Miramax dar um telefonema e pressionar o festival, minha carreira teria decolado internacionalmente, porque eu ia para a quinzena dos realizadores, mas não aconteceu. Então, eu acho que é o seguinte, eu estou falando isso, na verdade, estou falando mais para os jovens colegas cineastas aqui, e não para o pessoal dos festivais que vem nos honrar com a sua presença. Sejam mais produtores, menos artistas, e levem em consideração a importância dos distribuidores para conseguir fazer o filme emplacar no festival, porque senão não vai. Existe um networking interfestivais que trocam-se figurinhas, convites, para lá, para cá, e aí, muitas vezes, o cineasta, e nisso eu concordo com o Guilherme, entra de migué na história. O tradutor traduza migué aí. Obrigado. Cabe. Rapidinho, Júlia, e aí a gente tem um debate 4h30 aqui, gente, porque a gente precisa muito respeitar também, né? O pessoal que vai entrar aqui. Alô? Oi, eu sou Júlia Murat, eu sou cineasta. E, enfim, meus filmes estiveram em Veneza, em Berlim, Toronto e Locarno. Então, acho que eu estou dentro do grupo das pessoas rejeitadas aqui. Mas eu acho que tem uma questão que vocês trouxeram, Roger, particularmente, que parte um pouco do pressuposto de que os cineastas tentariam adaptar o seu gosto e o seu desejo de fazer cinema para passar nos festivais. Quando eu acho que talvez o problema seja que nós somos formados por esses festivais. Quer dizer, eu fui formada por um festival europeu, eu fui formada por um gosto europeu. Então, eu acho que, de alguma maneira, o meu diálogo é com a formação que eu tive. O que, ainda bem, estamos complexificando esse mundo e estamos deixando um mundo um pouquinho mais diverso e talvez a formação da geração posterior à minha se torne melhor formada do que eu fui. Mas tem algo sobre esse processo que eu acho que me interessa muito na discussão que está colocada no site sobre a Mostra Olhares daqui, que eu acho que é menos sobre o que você está tentando responder, mas algo mais sobre o Glauber Rocha, que é sobre essa pulsão do que seria chamado de autor antigamente e como a ideia de autoria hoje se tornou algo formatado dentro de determinados festivais. E aí, sim, eu acho que tem um ponto, sabe, que é como a gente pensa o que é autoria hoje e qual é o desejo transgressor da autoria nos filmes. É isso, obrigada. Gente, são questões muito complexas que a gente não vai ter tempo de responder. Eu só queria uma coisa, assim, Guilherme, e vamos ver quem sobre uma das provocações que você faz, acho uma coisa muito interessante, que os festivais hoje são parte de uma alavanca de distribuição comercial do filme, mas a distribuição comercial está numa crise. E o festival, hoje, ele é o filme. Ele é o público do filme, em muitos casos. Então, uma das lutas, TT Matos está aqui, né, é que o público de festivais, por exemplo, passa a ser contabilizado. Né? Não tem mais condição de só o público na sala de cinema. É tão mais complexo, hoje em dia, a forma como as pessoas acessam o filme, que a gente tem toda uma batalha sobre essa questão dos índices e indicadores. E que o público... Baby, gente, já foi visto por muito mais de 30 mil pessoas. Porque só nas plateias, ele circulou por dezenas de festivais, em cada festival ele lotou todas as salas.
Em alguns casos, foram ingressos cobrados, em outros não. Então, a luta é essa. O Fórum de Tiradentes discutiu muito essas questões. Eu recomendo muito que também se leiam as propostas que estão circulando no Fórum. Então, o festival é isso, né? O festival já é parte. Ele não está à parte, ele é parte da cadeia da história do cinema. A segunda provocação que você fez, eu vou ver se alguém aqui quer falar, mas eu acho que foi mais ou menos o tema da mesa também, né? E eu não sei quem mais quer comentar algumas coisas. Júlia, eu concordo com você que a questão é um pouco mais complexa, né? Assim, que merece também. São muitos meandros aí, né? Que entram nessa... E o que a gente está falando quando a gente fala dessa homogeneização? Eu acho que ela existe, tá? Não estou dizendo que ela não existe, mas eu estou dizendo que nem sempre é tão... tem muita zona cinzenta aí também, né? Mas alguém quer... Senão, gente, eu realmente preciso encerrar o debate, e aí eu sugiro que Tiradentes é bom por isso. Sim. That's fair because again it's my first time here, so it's very interesting. É a minha primeira vez aqui, então, muito interessante. Eu percebi que tem uma tendência de falar da Europa e dos instintos europeus, assim como nós, terríveis europeus, falamos do cinema africano e o cinema europeu, os festivais europeus. A gente não tem a ousadia de falar com termos tão gerais na Europa. Se a gente fizer isso, então, por favor, sejam mais... nas nuances. Bom, no nosso lugar, a gente luta contra muitas coisas que vêm da Europa, que vão essas coisas da Europa. O pior dia da humanidade talvez seja o descoberta da América. Essa é uma piada que eu falo do Colombo. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de descolonização na Europa também. Nós, europeus, também tentamos fazer esse trabalho. Todo mundo tem que lutar contra a sua própria colonização. Então, bom. Bom, muitas perguntas em 4 perguntas, eu acho. Eu também não tenho certeza se eu entendi todas as perguntas. É o dia que eu não entendo as perguntas hoje, eu acho, não sei. Então, eu quero dizer... Bom, eu não tenho uma cozinha aqui no hotel, então eu não sei o que esses filmes de cozinha são, mas eu sei o que você quis dizer com isso. Então, no geral, eu quero dizer que o meu jeito de trabalhar como um diretor artístico em Cartagena é que eu tenho, na verdade, o que eu mais fiz no meu primeiro ano foi escutar. E tem um time que eu tenho, um time de diferentes backgrounds étnicos e identidades sexuais. E eu estava, basicamente escutando as opiniões deles nos filmes, no que a gente faz, quais iniciativas a gente vai fazer, vai tomar. E eu acredito que, dessa maneira, para mim, eu acho que o festival em Cartagena tem uma diversidade no processo de tomar a decisão e fazer a programação. Não sou eu também que só assisto, não sou só eu que assisto os filmes e tomo as decisões. É um comitê bem diverso. E eu queria dizer que, porque para mim, lógico que eu estou sempre pensando sobre isso é a primeira vez que estou trabalhando na América Latina, na Colômbia. Tem sido um problema para mim que a questão que eu cresci na Alemanha. Então eu sou parte dessa imagem europeia, de uma certa forma, mas para mim é muito importante para desconstruir isso, escutando ao time. E o time vem de Colômbia, e como eu disse, é um time muito diverso etnicamente e de identidade, e de diferentes histórias e contextos. Então eu tento canalizar isso na programação. E é muito importante para mim. Tem uma outra coisa que eu queria dizer sobre as fórmulas dos festivais, o que eles mostram na Europa e tal. As iniciativas que nós tivemos, como eu disse,
o FilmLab e a residência, para mim é muito importante que essas não entrem em fórmulas. Tem tantos laboratórios, labs, aí eu espero que canalize eles de uma certa fórmula, de uma certa maneira, e a gente faz o oposto disso. A gente tem mentores que tentam fazer filmes que são muito, muito diferentes dessa narrativa regular. A minha intenção é realmente lutar contra essas imagens e fórmulas em festivais e também em termos de... É muito difícil para mim usar as palavras para isso, mas também esse contexto cultural para realmente destrinchar isso é o que eu tenho tentado fazer. Ok, basicamente... Ponto. Então, lutando contra a imagem da Europa, da África, da América Latina. Eu não sei qual é a média da América Latina, tem tantos países. Foi um desconforto muito saudável, mas acho que vocês também entenderam que vocês estão aqui também justamente por representar uma coisa que já foi falada, né, que a gente acredita. Kleber, quer encerrar? Pedro, ¿puedo decir algo? Sí, solo quería decir que Queria dizer que a nossa convocatória nesse momento está aberta para curta-metragem, longa-metragem, documentais. Tenho certeza que alguns dos filmes que foram exibidos durante esses dias no Tiradentes chegarão em Guadalajara na próxima edição. E só isso. Estão convidados para a nossa convocatória e seria incrível que a gente aproveitasse esse momento para fazer esse convite. Obrigada. Muito rápido. Sí, perdón, yo solo quería decir... Desculpa, eu só queria dizer que cinema é uma carreira longa e também, assim como os filmes não nascem nem morrem nas cenas comerciais, também existe a história do cinema, que às vezes demora mais os filmes em ser valorizados, mas sempre tem momentos que tem alguém vendo. Então, não se desanimem se o filme não está num festival A ou B. Façam os filmes que queiram fazer, no seu tempo, o seu dinheiro, são seus amores. Não se preocupem tanto com o resto, porque se vocês fazem dessa maneira, sem se preocupar com o resto, vão ter mais cedo o reconhecimento do que pensam. Mas se querem ser milionários, provavelmente não é o lugar. Obrigado. E em Tiradentes, a conversa continua, né? Obrigado.